aprovados! Sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel, professor Samuca de Química, sou do sexo masculino, com 27 anos, sou branco, tenho uma estatura mediana, tenho os cabelos pretos e hoje eu estou trajando uma calça preta e uma camisa preta. O ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão e eu vou usar uma tela interativa para a gente fazer as nossas anotações. Então olha só, gente, na nossa aula de hoje, nossa aula 5, nós vamos estudar a atmosfera e a composição dos gases, beleza? Então vem comigo, olha só, a gente vai ver então a estratificação, como essa atmosfera está dividida, a gente vai verificar quais são os gases que compõem essa atmosfera, quais as funções, o porquê que esses gases estão aí distribuídos na nossa atmosfera, bem como os impactos de como a gente está alterando essa atmosfera e, como sempre, nós vamos aí trabalhar os exercícios provenientes das nossas provas da UEA. Então, gente, olha só, tudo isso daí vai cair no teu vestibular e é muito importante que você fique ligado aqui na aula e aprenda com a gente, beleza? Então vamos lá, gente. A atmosfera, ela é a camada de gases que vai envolver a Terra e ela é essencial para a manutenção da vida no planeta. Se não existisse essa atmosfera, talvez a vida aqui dentro também não existiria. Tá? Então, olha só, essa atmosfera tem a função de proteger a gente contra a radiação. Hoje você usa protetor solar, por exemplo, né? Esse protetor solar bloqueia filtros UV, mas se não tivesse uma camada lá na atmosfera que fizesse isso por você, o protetor solar também não seria suficiente. Além disso, ela vai regular também a temperatura do planeta e também vai permitir aí a nossa vida. Afinal de contas, a gente precisa do quê, pessoal? Oxigênio para respirar. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho vida, né? Então a nossa atmosfera, pessoal, ela tá aí, ó, dividida em 5 camadas principais, tá bom? Essas camadas vão ser divididas em troposfera, que é essa camada mais próxima do planeta, estratosfera, que é a nossa segunda camada, a mesosfera, que é a camada do meio entre as 5, a termosfera e, por último, a exoesfera. Olha aí o nome exo aparecendo de novo, né? Exo significa fora. Então, eu tenho lá a camada mais externa à Terra, beleza? Pessoal, a nossa atmosfera aqui, que envolve o planeta Terra, ela é composta principalmente por nitrogênio. Então, eu tenho uma grande quantidade de nitrogênio presente na atmosfera, muito mais do que oxigênio. Aqui eu queria te trazer atenção para uma coisa. Muita gente acha que por a gente precisar de oxigênio para respirar, acaba confundindo, achando que, na verdade, o oxigênio está em maior concentração. E não é isso, tá? Quem está em maior concentração é o nitrogênio, que ele é importante aí para os ciclos biogeoquímicos. Lá nas raízes da planta acontece a fixação do nitrogênio, para que depois nós, animais, podemos absorver esse nitrogênio através da alimentação das proteínas, né, dos aminoácidos e assim sucessivamente. Pessoal, além disso, a gente tem aí 21% de oxigênio e esse oxigênio é fundamental para a gente respirar e também para a gente fazer a nossa combustão. Hoje, uma das principais fontes de energia do ser humano é a queima. Queima, reação de combustão. Preciso de oxigênio, ele vai ser o meu comburente. Então, se não tivesse esse gás aí, a gente talvez não tivesse o desenvolvimento do mundo, né? E por último, a gente tem aí em menores concentrações alguns outros gases, como por exemplo, o argônio, beleza? Então o argônio ele é um gás que a gente chama de gás inerte, porque ele é um gás nobre, né? E ele vai participar aí minimamente das reações químicas, beleza, pessoal? Então aí na tela tá a função de cada um desses gases que estão em maior concentração na atmosfera e você já pode matar aí toda a composição dessa atmosfera. Então, para a gente fixar esse conteúdo melhor, nós vamos agora para a nossa primeira questão que vem lá do vestibular da UEA de 2020. A questão diz o seguinte, pessoal, olha só. Durante o longo período de formação geológica do planeta, desde sua formação, no qual as porções terrestres, aquáticas e gasosas foram, de certa forma, se estabilizando,
ocorreram intensas transformações que culminaram nas características e condições essenciais para a existência da vida na Terra. Isso é aquilo que eu te falei, se não tivesse aí a camada da atmosfera, não existiria vida na Terra, então ela é essencial, beleza? E aí ele ainda diz o seguinte, pessoal, uma dessas condições é a composição química da atmosfera, a qual, em função da ação antrópica, vem sofrendo alteração e gerando uma série de mudanças ambientais, conforme apontam diversos estudos realizados pelas principais agências de pesquisas ambientais do mundo todo. Pessoal, o que é uma ação antrópica que a questão está te propondo aí? Ela está perguntando como a composição da atmosfera, que era natural durante o passar dos anos, foi moldada, foi alterada, foi substituída pela ação antrópica. Então, a ação antrópica, antro, significa homem. Então, a gente quer saber o como as nossas ações, a ação do homem, do ser humano, está alterando a composição química da atmosfera. Então, vamos para as nossas alternativas, beleza? Pessoal, então olha só. Com relação às mudanças na composição química da atmosfera e aos seus impactos ambientais, é correto afirmar que, letra A, o aumento expressivo do gás nitrogênio em função da queima dos combustíveis fósseis é responsável diretamente pela eutrofização de corpos d'água, que culmina na alta mortalidade da vida marinha e do cícola. Letra B. O gás metano é o principal gás que vem sofrendo alteração em sua taxa na composição atmosférica, apesar de sua ação benéfica na retenção dos raios solares ultravioleta. Sua elevação gera o fenômeno da inversão térmica nos grandes centros urbanos. Letra C. O gás carbônico, CO2, apresenta baixíssima porcentagem na composição da atmosfera em comparação com o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Porém, sua elevação é a principal causa da intensificação do efeito responsável pelas mudanças climáticas. D. A redução expressiva na taxa do gás ozônio é responsável diretamente pelo aquecimento global, principalmente nas regiões polares do planeta, onde se notam grandes buracos na atmosfera com relação a esse gás. E por último, a redução na taxa do gás oxigênio ocorre em função da diminuição do processo fotossintético realizado pelas florestas, que perdem anualmente grandes áreas em decorrência do desmatamento. Então, olha só, gente, para a gente responder essa questão, a gente vai lembrar da composição da atmosfera. Te falei que tem nitrogênio, oxigênio, argônio e outros gases em menor concentração. Nem falei aí, por exemplo, de gás metano, de CO2, etc. Mas eu falei uma coisa, que o oxigênio é essencial para a combustão. E quando a gente faz uma combustão, a gente sempre gera como subproduto CO2. Então você está lá dirigindo seu carro, colocou a gasolina, tem energia, mas tem CO2. Portanto, pessoal, a gente verificando aí as nossas alternativas, nós vamos chegar então que a resposta correta é a letra C. O gás carbônico apresenta baixíssima porcentagem em comparação com gás oxigênio e nitrogênio. Mas aí a ação do homem, a ação antrópica, está elevando isso aí, porque a gente está cada vez mais queimando, né? E está causando mudança climática. Gente, mudança climática e gás carbônico são duas palavras que você tem que relacionar, beleza? Então olha só, gente. Por que essa composição aí é importante? Ó, vai regular a temperatura do planeta, vai proteger contra os raios ultravioleta e vai manter as condições adequadas para a nossa vida. Então olha só, pessoal, para você verificar aí melhor da sua casa como que está organizada essa atmosfera, a gente vai colocar aqui uma animação do vídeo, né? Que mostra então como essa atmosfera está organizada e qual a função basicamente dela. Então olha só, pessoal, aqui a gente tem a nossa Via Láctea, né, dando zoom aí no planeta Terra, e ao redor do nosso planeta nós vamos ter as nossas camadas gasosas, tá? A divisão a gente já viu lá no comecinho da aula, mas o que que você precisa saber aqui, ó, tá vendo os raios UVA, UVB e UVC? Eles são barrados antes de chegar na Terra,
graças a essa camada da atmosfera. Então isso quem faz é a camada de ozônio, principalmente, né, protegendo a gente desses raios, mas alguns ainda passam. Por isso que você tem que usar protetor solar. Beleza, pessoal? Então olha só, pessoal, hoje a gente vai ter aqui a participação da nossa querida Manu, nossa aluna do Preveste. Manu, qual é a sua dúvida da aula de hoje? Professor, quais são os gases que são considerados poluentes? E o que faz com que eles sejam prejudiciais, por exemplo, na chuva ácida? Perfeito, Manu. Muito ótima a sua pergunta. Então, olha só, gente. Os gases que são considerados poluentes são aqueles que não estavam naturalmente na natureza, ou seja, são aqueles provenientes da ação antrópica. Então a gente vai ter, por exemplo, o gás carbônico, o gás metano. Esses gases são provenientes gás carbônico da queima, né? Combustão, eu já falei para vocês. Metano também tem lá na decomposição da matéria orgânica. E além desses, a gente pode ter, por exemplo, gases de proveniência industrial, como dióxido de enxofre e alguns óxidos de nitrogênio. Então esses gases são considerados gases poluentes da nossa atmosfera. Tudo bem, Manu? Mas como esses gases se transformam em chuva ácida? Perfeito, mano. Ótima pergunta. Então, quando esses gases estão na atmosfera, pessoal, eles vão entrar em contato com a água da chuva e com a umidade do ar, fazendo assim, então, uma reação química. Então, olha só aqui, se eu tenho, por exemplo, esse gás que está presente na atmosfera, ao entrar em contato com a água, ele vai formar aqui uma espécie ácida. Então, quando isso acontece, a gente tem a diminuição do pH da chuva, acidificando ela. Beleza, Manu? E essa chuva ácida pode causar danos? Claro, muitos danos. Então a gente tem aí a contaminação dos recursos hídricos, a destruição dos solos para a agricultura. Então isso aí vai gerar uma série de consequências que o vestibular também vai te cobrar, beleza? Entendi. Então, a poluição atmosférica não afeta só o ar que respiramos, mas também o solo e a água. Então olha só, gente, aí com a dúvida da Manu a gente vai responder a nossa segunda questão. Então a segunda questão diz o seguinte, ó: o efeito estufa é resultado da presença de gases na atmosfera que absorve e retém parte do calor do Sol, mantendo o planeta aquecido. Os principais gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas, agrícolas e industriais são: letra A, ozônio e nitrogênio. Letra B, dióxido de carbono e nitrogênio. Letra C, metano e dióxido de carbono. Letra D, dióxido de carbono e ozônio. Ou letra E, metano e ozônio. Pessoal, olha só, efeito estufa é uma camada que tem ao redor do planeta de gases que mantém o nosso planeta aquecido. Então, quando o Sol manda seu calor para cá, esses gases absorvem o calor e na hora dele sair, eles continuam retidos na atmosfera, principalmente ocasionado pelo dióxido de carbono e pelo gás metano. Portanto, pessoal, a nossa questão é a resposta C. Então, a gente tem que os principais gases de efeito estufa é o metano e o dióxido de carbono. Então, olha só, gente, na nossa aula de hoje, nós vimos como a atmosfera está dividida, vimos quais são os gases que compõem de forma natural e quais são os gases poluentes. Então, tudo isso é importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as redes sociais.